Olá, amigos, Deus abençoe a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. Olha, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do cuidado de Deus por nós, como mostrado em todo o Novo Testamento. No Antigo Testamento também, mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele mostra esse cuidado com muito mais clareza e não deixa dúvida nenhuma sobre a vontade de Deus em abençoar a nós todos, mas principalmente aqueles que são filhos de Deus. Como a Bíblia ensina no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, filho de Deus é todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Filho de Deus é todo aquele que creu no nome do Senhor Jesus, naquilo que ele fez na cruz e crê que ele é o Salvador. A pessoa entende que ela não consegue, não pode, não tem condições de salvar a si mesma e que precisa ser salva por alguém. E esse único alguém que pode nos salvar é Jesus Cristo. Quando a pessoa entende isso e recebe Jesus, ela é salva, ela se torna uma nova criatura, ela nasce de novo e, como a Bíblia diz, essa pessoa se torna filha de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Agora, eu quero mostrar para você que nesse cuidado de Deus, Deus não manda nenhum mal para a gente, nenhum mal. Muitos problemas que nós passamos, somos nós mesmos que nos enfiamos lá, por vários motivos. Falta de sabedoria, falta de experiência na vida, não é? Ansiedade, aquela ansiedade de fazer as coisas e a pessoa acaba fazendo precipitadamente, sem pensar. Uns realmente por rebeldia, teimosia, a pessoa conhece o que Deus quer, conhece a vontade de Deus, mas a pessoa, ela mesmo assim faz a coisa errada, né? Ela se engana achando que Deus não vai se importar com o erro dela, ou achando que Deus, mesmo a pessoa estando no erro, ele vai cobri-la de bênçãos, né? É um engano isso daí, é um engano que Satanás coloca na mente de muitas pessoas. Então eu quero mostrar para você que Deus ele é muito bom mesmo, mas quando a gente, por ignorância ou não, entra num caminho errado, então Deus, mesmo sendo amoroso, ele não pode nos proteger completamente. E não é ele que manda nenhum mal e nenhum castigo. Pode ter certeza disso, tá bom? A Bíblia diz que Deus entrega a pessoa. O que significa entrega? Quer dizer, a pessoa quer fazer o que é errado, Deus deixa. Vai, ué. Você quer enfiar o dedo na tomada? Você vai tomar choque. Tá? Você vai tomar choque. Aí a pessoa teimosamente vai lá, enfia o dedo na tomada, leva aquele choque, ela vai dizer que Deus foi o culpado, que Deus a castigou. Não, Deus a entregou. É assim, né? Mas eu quero mostrar para você o amor de Deus e o cuidado de Deus, mesmo com aqueles que pecam, que erram. Porque apesar da pessoa errar, Deus continua amando aquela pessoa. Mas Deus, ele gostaria muito de poder abençoar aquela pessoa completamente. Para isso, a pessoa precisa sair do pecado, sair do erro em que está vivendo, né? E Deus está sempre chamando a pessoa para voltar para Ele. Por mais que a pessoa tenha errado, Deus, ele quer que a pessoa volte para Ele, para que Ele possa tratá-la como um pai trata um filho a quem ama, com todas as bênçãos, tá? Então eu vou ler para você um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5. Leia comigo, ou pelo menos me ouça, acompanhe a leitura aí. Olha aí, versículo 1 em diante. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, ou Betesda, como você quiser pronunciar, o qual tem 5 pavilhões. Nestes pavilhões, jazia, quer dizer, ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água.
porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Olha aqui, até aqui tá bom. Veja que havia um certo local em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda. E nesse tanque, em volta desse tanque, ficava uma multidão de enfermos, como diz a Bíblia, coxos, paralíticos, cegos. O que eles faziam ali? É uma multidão, não é pouca gente não, hein? Havia uma lenda de que de tempos em tempos descia um anjo naquelas águas. Ninguém via o anjo, mas as águas começavam a se agitar. E quando as águas começavam a se agitar, o pessoal deduzia que era um anjo que estava descendo ali. E a primeira pessoa que conseguisse entrar no tanque, quando a água começava a se agitar, segundo essa lenda, tá? A pessoa era curada de qualquer doença que tivesse. Só a primeira pessoa, a segunda já não era curada, né? Então, existia essa lenda. Tem especialistas em Bíblia que dizem que isso era real, isso acontecia, não era só uma lenda. E tem especialistas em Bíblia que dizem que não era apenas uma lenda mesmo, tá? Mas tudo bem, independentemente do caso, o fato é que esses enfermos ficavam ali. E o Senhor Jesus, certo dia, passou por ali. E ele foi em direção a uma pessoa só, a um homem só. Esse homem estava enfermo há 38 anos. Olha, uma meia vida para a época de hoje, né? Uma meia vida aí, né? 38 anos. Pelo contexto aqui, nós entendemos que esse homem, ele estava paralítico. A Bíblia não diz diretamente que ele era paralítico, mas dá para entender que era, porque dá a entender que ele não conseguia chegar a tempo. Talvez ele tivesse que se arrastar ou alguém tivesse que levá-lo, né? Mas a Bíblia, e Jesus quando disse levanta, toma o teu leito e anda, né? Está dizendo que, vamos dizer, a gente infere, a gente deduz que aquele homem não tinha andado por 38 anos. Então o Senhor Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? E ele, pensando, né, na água, né, ele respondeu assim: Senhor, não tem ninguém que me leva no tanque, porque quando a água começa a se agitar, já tem lá um montão de gente na minha frente, eu não consigo chegar, né? Aí Jesus então diz para ele: então levante-se, tome o teu leito e anda. E na mesma hora aquele homem se levantou, ele se viu curado e se levantou. Onde está o amor de Deus aqui? O amor de Deus está em que você não tem que esperar para receber de Deus o cuidado que você precisa. Tá certo, tudo tem o tempo de Deus, é verdade. Mas o tempo de Deus sempre é o mais rápido possível para a gente. Você tem um filho, ele está doente. Você quer que ele fique 38 anos doente para depois você poder curá-lo? Não. Se você tem um filho e ele fica doente, você vai querer curá-lo imediatamente, não é assim? O Senhor Jesus sempre fez essa comparação de pais humanos com seus filhos humanos e o nosso Pai Celeste com a gente. Então, se nós queremos curar os nossos filhos o mais rápido possível, quanto mais o Pai Celeste. Quando Jesus fala, né? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais o Pai Celeste, quanto mais o Pai Celeste quer dar boas coisas para os seus. Então, quando o Senhor Jesus chega para ele ali e cura aquele homem imediatamente, ele estava mostrando: olha, você não precisa ficar esperando. Deus te ama tanto que Ele quer te curar agora. Eu vou te provar isso agora. Levanta, toma o teu leito e anda. E o homem andou. Tá vendo? Olha que bênção, gente. Deus não quer ver você desesperado.
aflito, sofrendo. Não, ele não quer. Ele te ama. Às vezes a pessoa é enganada pela religião, e não importa qual religião. Qualquer que seja, inclusive religião evangélica. Porque religião evangélica é uma coisa, tá? Cristianismo é outra. Muitas vezes a própria religião evangélica, ela embola a Bíblia, torce tudo e dá a impressão que Deus é mau, que Deus está castigando uma pessoa. No tempo de Deus você vai ser curado. Eles dizem, não, Deus quer curar você para ontem. Agora, na verdade, o tempo é a gente que faz, não é Deus. Tá? Para muitas coisas, sim, o tempo é de Deus. Por exemplo, a volta de Jesus. Esse é o tempo de Deus, que ninguém sabe. E como eu sempre digo, qualquer falso profeta, qualquer seita religiosa, qualquer falsa profetisa, né? Qualquer mentiroso aí que marcou a data da volta de Jesus é mentiroso. Falso profeta, falsa profetisa, endemoniado, ou então só mentiroso mesmo, sei lá, é qualquer coisa. Menos uma pessoa que está falando a verdade. Ninguém sabe a volta de Jesus. Isso é o tempo de Deus. Isso é real. Agora, para as coisas que Deus prometeu na sua palavra, é para ontem. Modo de dizer, né? É imediatamente. Então, Jesus estava dizendo, filho, a religião te enganou até hoje. Olha aí, ó. Fica esperando aí a água se agitar, que humilhação, que sofrimento. Você corre quando vê tem outro na tua frente. Fora o brigueiro que devia dar, né? Um monte de gente esperando a água se agitar. Quando a água começava a agitar, um ia na frente, acho que o de trás segurava, sai daqui, agora é eu que vou entrar. E vinha outras, puxava os dois para trás, né, para poder entrar. Ele ia ser um brigueiro, uma humilhação, é uma coisa maligna, né? E Jesus vem e fala assim, não precisa nada disso, é só você confiar em mim. Bom, você vê por isso que Deus quer te abençoar. Mas também, você vê o outro lado da história. Aquele homem estava doente há 38 anos. Por que ele estava doente? Por que ele ficou assim por 38 anos? Bom, nós podemos ver essa resposta, porque a Bíblia mesmo responde, no versículo 14. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Olha o que está escrito. Diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando o Senhor Jesus diz, não peques mais, ele está dizendo, não peca de novo. Não faça a mesma porcaria que você fez lá atrás, porque senão você vai ficar pior do que estava antes. Veja, essa é uma resposta que Deus dá. Tem pessoas que, iludidas pelo diabo, acham que quando pecam, fica por isso mesmo. E não é isso. Aquele homem pecou. A Bíblia não diz qual foi o pecado dele. Jesus apenas disse, olha, se você pecar de novo, você vai ficar pior do que estava. Isso dá a entender o quê? Que lógico, ele ficou doente devido àquele pecado. Então aquele homem ficou enfermo devido a quê? Devido a Deus? Foi Deus que castigou aquele homem, fazendo ele ficar doente? Lógico que não. Em nenhum lugar da Bíblia é dito isso. Mas é o próprio pecado que traz em si a maldição. Entendeu? Então Deus, ele quis pecar, Deus entregou. Você quer adulterar? Adultera. Você quer trair tua esposa, trair teu marido? Trai. Você quer andar numa vida errada? Ande. Você quer andar numa vida de indecência? Ande. Você quer beber? Você quer fumar, usar droga? Vai. Né? Você quer usar sua boquinha para falar da vida alheia? Fale. Não tem problema. Você quer desejar o mal para os outros? Deseja. Deus não vai te impedir. Mas, com certeza, a maldição virá. E não virá da parte de Deus. Deus, ele é luz, ele é bondade, ele é perfeição. Fora de Deus é que existe o mal. É a gente que escolhe ficar na presença de Deus ou a gente pode escolher também sair da presença de Deus e entrar naquela área escura de trevas, porque existe uma área de trevas. Então, na área de trevas é só sofrimento e dor, porque é dominada por Satanás. Como a Bíblia diz, né? Como Jesus ensinou, né? Ele revelou que Satanás só vem para roubar, matar e destruir. A natureza do diabo é má, totalmente má, sempre má. Não foi sempre assim, mas a partir do dia que Satanás pecou, quis ficar assim, ele ficou assim para a eternidade toda. Então, somos nós mesmos que nos enfiamos em problemas, né? Você está aí com mágoa de alguém, isso é pecado. Você está aí falando da vida dos outros, falando mal, é pecado.
Você está aí se prostituindo, é pecado. Você está aí adulterando, é pecado. Você está aí numa vida mundana, né? Sai com um, sai com o outro, tem relação íntima com um, com o outro, achando que isso está tudo bem. Você tá caminhando para a morte e não está sabendo. Só que o diabo é tão sujo que ele não vai matar você na hora. Antes de tirar a sua vida, o diabo vai tentar fazer você sofrer como um cão sem dono nessa terra, com doença, com tribulação, com depressão, com um monte de coisa, tá? Então é assim. Então nós vemos por isso a bondade de Deus, que ele não faz o mal, mas ele entrega a pessoa se a pessoa quiser. Só que a bondade de Deus é tanta que quando a pessoa se arrepende, Deus perdoa e acolhe a pessoa, né? Por exemplo, esse homem aqui, em nenhum lugar da Bíblia é dito que ele se arrependeu, tá? Mas nós entendemos que ele se arrependeu, por quê? Porque Deus, diz a Bíblia, não atende a pecadores. A única oração do pecador que Deus atende é a oração do arrependimento. É quando a pessoa reconhece que pecou, pede perdão e Deus perdoa. A partir daí, as outras orações são respondidas. Então nós entendemos que aquele homem, se não tivesse se arrependido do seu pecado, Jesus não teria curado. Mas porque Jesus o curou, nós entendemos que ele então se arrependeu dos seus pecados e daquele pecado que havia cometido. E Jesus, diz a Bíblia, sabia que aquele homem estava naquela situação todo aquele tempo, porque Jesus ele tinha essa capacitação de saber das coisas pelo Espírito Santo que o encheu quando ele foi batizado no Rio Jordão. Então, ele sabia que aquele homem estava daquele jeito e também sabia do arrependimento dele, com certeza, né? Agora, se ele se arrependeu e Jesus o curou, é porque Deus recebeu aquela oração de arrependimento dele. Deus ouviu, olha a bondade de Deus. Aquele pecado, o pecado que esse homem deve ter cometido deve ter sido muito grave, né? Porque é proporcional, sim, mas independente do tamanho do pecado daquele homem, ele foi perdoado, por quê? Porque ele foi curado. Mas Jesus o alertou, não peca de novo para que algo pior não te aconteça. Então, meu amigo e amiga, é assim, você tem à disposição de você um Deus maravilhoso que é só bondade, tá? O mal não vem de Deus, mas Deus permite o mal se a pessoa resolve sair da luz e entrar nas trevas. É como Deus falasse assim, olha filho, aqui tem um limite, ó. Enquanto você estiver aqui dentro desse perímetro, desse espaço aqui que sou eu, que é a luz, você está guardado, você está protegido. O diabo vai tentar te provocar, vai tentar atacar você, mas você vai estar sempre protegido. Mas a hora que você decidir sair desse espaço e passar para o lado de lá, aí eu não posso fazer muita coisa por você, tá? Aí o diabo vai ter autoridade para pisar em você. Então fique na luz. É isso que a Bíblia ensina, tá bom? E se você pecou em alguma coisa, nós vamos fazer a oração da fé agora. Faça a tua oração de arrependimento, peça perdão a Deus e clame pela ajuda do Espírito Santo para você sair do pecado. Porque tem pecados que a pessoa se enfia e depois fica difícil de sair, né? Porque a pessoa fica enroscada nele, fica presa nele. A pessoa quer sair, mas parece que ela está tão enrolada, está numa rede, né? Está tão enredada ali que não consegue sair. Mas se você for sincero e apelar para o Espírito Santo, ele vai te dar força para arrebentar essas redes, sair do pecado, nunca mais voltar para lá e ser perdoado por Deus. E não somente isso, Deus pode restaurar para você aquilo que foi perdido um dia, como o caso desse homem. Um dia ele perdeu sua saúde, mas Deus restituiu, tá? O tempo foi do homem, porque não se sabe quanto tempo o homem demorou para pedir perdão para Deus, tá? Mas o fato é que arrependido ele ficou e curado ele foi por isso, tá certo? Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí pertinho do seu aparelho? Vai lá pegar, tá bom? E vamos orar ao nosso Deus e Pai então. Repito, se você pecou em algo, peça perdão, peça ajuda do Senhor, peça misericórdia e se proponha a sair do pecado com a ajuda de Deus. Ele vai te ajudar. E se você, claro, não tem pecado em nada, agradeça a Deus, também faça a sua petição que Deus vai te ajudar. Oremos ao nosso Pai. Pai Santo, Pai amado, Pai Celestial, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela bênção derramada. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que nos ajuda sempre. Muito obrigado pelo Senhor nos revelar pela Tua palavra a bondade infinita do Senhor, mas também nos alertar quanto à nossa responsabilidade, Senhor.
Se nós sofremos, na maioria das vezes, é porque nós mesmos procuramos, como se diz nesse mundo, chifre em cabeça de cavalo. Porque nós procuramos o erro. Muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelo pecado e pagamos o preço. Pai, então se essa pessoa pecou em algo, mas ela te pede perdão, perdoa, Senhor. E se essa pessoa não pecou em nada, mas te dá graças e também pede para o Senhor livrá-la das tentações, livra, Senhor. Que essa pessoa receba hoje o seu perdão, a sua cura, a sua provisão também. Ouve, Pai, a oração que essa pessoa te faz, respondendo ao clamor dessa mãe que ora pelos filhos, dessa esposa que ora pelo marido, ou desse marido que ora pela sua esposa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Essa pessoa que está, meu Pai, aflita devido a um problema de saúde que tem tido na família. Pai, faz um milagre. Cura essa pessoa enferma, liberta essa pessoa que está perturbada, tira essa depressão, Pai, da vida dessa pessoa. Te peço isso em nome do Senhor Jesus. E eu, Pai, finalizando esta oração, te peço, abençoe esse copo com água que essa pessoa colocou, abençoe essa água, Senhor, e no beber ou utilizar desta água, que essa pessoa receba a tua bênção. E tudo isso seja para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Amiga e amiga, estamos terminando, a água já está consagrada. Se você colocou beba, se você não acredita nisso e não colocou água, não tem problema, faz segundo a sua fé, tá? Mas medita nessa palavra e deixa que o Espírito Santo fale muito mais ao seu coração, tá bom? Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.